Graça e paz, queridos professores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica de Blumenau. Eu sou Sabrina Costa, sou professora da Escola Bíblica na classe do Jardim de Infância. E nós estamos na nossa 12ª lição, nós já estamos na penúltima lição desse trimestre, que passou voando. Nós estamos falando sobre os amigos de Deus no Antigo Testamento. E hoje a nossa lição é falar sobre os amigos que andaram com Deus. Nós vamos falar sobre Elias e Eliseu, que foram dois grandes profetas bíblicos e também são grandes exemplos para a nossa vida cristã. O objetivo da lição é aprender que Eliseu seguiu a Elias e que devemos ser bons imitadores de Deus. E a verdade prática é, Elias encontrou o jovem e forte Eliseu lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Tem uma curiosidade que a minha mãe sempre comentou comigo, a gente sempre conversa muito sobre a Bíblia, porque melhor até do que ensinar é aprender e estudar. Estudar a Bíblia é muito, muito importante e eu amo, muito mais do que ensinar, eu amo estudar a Bíblia. E a gente geralmente estuda algumas coisas juntas e essa é uma curiosidade bem pertinente. Deus nunca chama ninguém que esteja parado ou que não esteja trabalhando, que seja uma pessoa que não está fazendo nada. Deus, se você for reparar em cada história, nas histórias bíblicas, sempre ele chama alguém que está trabalhando. Gideão estava trabalhando no lagar, né? E Eliseu estava trabalhando quando foi chamado. Daniel estava trabalhando com o rei quando foi chamado. Davi estava trabalhando também quando foi chamado por Deus. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Então, se você for parar para pensar, Deus sempre chama aqueles que já estão disponíveis, se disponibilizando para o trabalho. E eu queria deixar essa palavra para você hoje, professor, que você seja um desses, que esteja se disponibilizando para o trabalho do Senhor. Amém? Vamos para a nossa lição, então. Nós vamos trabalhar bastante em cima do imitar e em cima dos exemplos. Porque Eliseu foi imitador de Elias. Ele quis copiar Elias, ele quis fazer como Elias sempre fez. Ele inclusive pediu para Elias, né, porção dobrada do seu espírito, porque ele precisava, né, ele precisava disso. Ele precisava de ser igual a Elias, ele queria fazer um trabalho como Elias fez. E nós também temos que ter exemplos para as pessoas, nós temos que ser Elias para as pessoas. E nós devemos seguir o nosso maior exemplo, que é Cristo. Então a gente vai tratar isso hoje com as crianças, vamos caminhar conforme Deus caminhava aqui na terra, que era o nosso querido Jesus Cristo, nosso melhor amigo. Então, para começar, você pode fazer, eu trouxe aqui um cartaz como um exemplo para você, como que você pode fazer na sua sala de aula. A ideia é você fazer um caminho com pegadas na sua sala de aula e quando eles chegarem na sala, você já faz uma fila antes deles entrar, né? E falem para eles que eles vão seguir o exemplo de quem que for o primeiro da fila. Você pode ser a primeira da fila, professora, porque eles não vão entender que eles vão ter que passar pelas pegadas, fazer igual você está fazendo. Então você pode ser a primeira da fila, eles têm que seguir você. E você pode andar pelo caminho que você fez com as pegadas. E você pode demarcar de uma maneira diferente. Olha só, imagine que esse aqui é o chão da sua sala e essas são as pegadas. Eu quis fazer um pouquinho mais colorido porque as nossas coisas hoje vão ser bem tom de areia. Então, assim, você pode fazer pegadas assim e fazer uma sequência de pegadas diferenciada, para eles poderem estar pulando aqui, eles pulam, né? Tipo uma amarelinha, assim. Daí coloca uma pegada e assim vai indo. Assim eu fiz diferente essa aqui,
né? Duas, uma, daí uma e duas, uma, né? Para eles irem caminhando conforme você está caminhando, conforme o primeiro da fila está caminhando, tá? Eles vão olhar você caminhar e vão caminhar de acordo com as pegadas. Daí no final, você pode trazer isso para a lição já, ou você pode fazer algumas brincadeiras com eles, antes de começar a trazer a verdade, né, a aplicação da brincadeira em cima da lição. Você pode fazer 3 tipos de brincadeiras que eu deixei para vocês também no PDF. Brincadeira do espelho, você divide a sala em em equipes, né, de 2, em duplas. Um vai ser o espelho do outro. Então tudo que a pessoa que estiver na frente do espelho fazer, o espelho vai imitar. Eles adoram brincar dessa brincadeira, já brinquei várias vezes com eles e é muito legal, porque eles gostam de fazer caretas e tudo mais, né? E as crianças se divertem bastante. Outra brincadeira é o siga o líder. Você define um líder, de algum momento em algum momento você troca esse líder e tudo que o líder fizer, a classe toda vai fazer. Outra brincadeira é a brincadeira das sombras, que é bem parecida com a brincadeira do espelho, que eles vão ser a sombra do amigo. Então, você também divide em duplas e ele faz como se fosse a sombra mesmo, né? Todos os movimentos ele tem que imitar os movimentos do amigo que está na sua frente. Você pode trocar os pares também de vez em quando. E todas essas brincadeiras, elas vão canalizar em uma única aplicação, que nós devemos andar como Cristo andou aqui na Terra e nós devemos ser imitadores de Deus, assim como Elias e Eliseu foram. Então tudo isso vai se juntar nessa verdade única, que é que nós devemos ser imitadores de Deus. Para ser imitadores de Deus, nós temos que saber como que Deus é. E daí, nessa ponto, você pode pegar o seu quadro de giz ou o seu quadro de caneta, você pode fazer uma lista com eles das características de Deus. Então, assim, você pode falar, né? Você vai estar aplicando, você vai estar falando com eles. Nós devemos andar como Cristo andou, nós devemos fazer o que Deus fez, né? Nessa parte, você também pode entrar com um versículo. O nosso versículo de hoje é: vocês são filhos queridos de Deus. Efésios 5:1. Isso tudo eu trouxe também nas pegadas, assim como diz na lição, né? Eu não fiz pegadas com dedos, vocês podem tirar da internet, tem vários modelos de pegada, mas eu geralmente faço pegadas com chinelo, com chinelo ou do meu marido ou dos meus filhos, né? Desculpa. Eu faço umas pegadinhas assim. Então você pode estar distribuindo para os alunos esse versículo e você pode estar trabalhando em cima dele bem assim, nessa característica de Deus, né? Aqui diz: vocês são filhos queridos de Deus. Por nós sermos filhos queridos de Deus, nós precisamos ser como Deus. Por quê? Porque um filho é como um pai, né? Ele aprende com o pai e ele anda como o pai anda. Então, se nós somos filhos queridos de Deus, nós precisamos imitar a Deus, imitar o que Deus é. Então, o que Deus é? Você pode levar, daí você pode fazer a lista das características de Deus com as crianças. Escreva lá no seu quadro: Deus é assim. E daí você fala para eles falarem o que Deus é. Você até vai poder identificar qual é a ideia que eles fazem de Deus, né? E você pode estar acrescentando algumas coisas e falando com eles sobre isso, que nós devemos ser. E também perguntando para eles se eles são assim, né? Deus não é mentiroso, Deus é amável, Deus ama as pessoas. Será que nós somos assim como Deus? Será que nós imitamos a Deus tanto assim? Nós devemos ser imitadores do Senhor para poder andar como Ele andou aqui nessa terra, né? Então você daí trabalha a questão do versículo. Para decorar esse versículo, você pode usar as crianças mesmo. Você pode... Uma ideia também que você pode fazer, você pode espalhar na sala, assim, junto com essas pegadas do versículo já com as palavras, né? Viradas para o chão, assim.
E daí você pode falar para eles procurarem, que tem algumas pegadas que tem palavras, que são as palavras do nosso versículo. E daí eles vão procurar, quem achar, vem na frente e fica esperando. Eles vão achar desordenadamente, daí vocês podem ordenar juntos, todos juntos podem arrumar, organizar esse versículo. Repetir várias vezes. Você pode daí, desculpa, você pode abaixar o versículo, abaixar uma palavra, ou tirar uma palavra e depois colocar, tirar várias palavras, depois devolver as palavras, para ver se eles estão decorando, né? Pode fazer essa dinâmica de tirar e colocar, voltar o aluno, mudar as crianças de lugares, mudar elas todas de lugares, depois alguém vir, outro aluno vir e arrumar elas no lugar de novo, fazer essa dinâmica várias vezes para eles poderem estar decorando o versículo, tá? Então hoje a gente vai trabalhar bastante com pegadas. Até na nossa lição, na lição da revista, ela tá trazendo bastante ideias pra gente, umas ideias legais assim, sobre essa dinâmica e esse trabalho em cima do seguir a Deus, tá? Sobre o louvor, você pode fazer aquele louvor da Aline Barros, meu mestre mandou, que também é pertinente, né, com a lição, que a gente fala sobre a brincadeira mesmo do mestre mandou, que Jesus é o nosso mestre, então nós devemos obedecê-lo. E tem a Caminhando eu Vou para Canaã, que acho que é a única que eu pensei que se combinava um pouquinho mais com a lição, né? Caminhando eu vou para Canaã. Então é mais próxima que tem da questão do caminhar com Deus, tá certo? Vamos para a ideia da nossa história agora. Para a história, eu trouxe bonecos da minha filha, da Barbie, né? Barbie, todos caracterizados, olha. Eu coloquei... Não faça isso sem o seu filho autorizar, tá? Minha filha me autorizou. Eu coloquei barba de lã neles, para eles estarem mais ou menos parecidos, né? A Marina não tem muitos cases, então eu usei uma Barbie junto. Pra fazer, ó, eu já tinha falado pra vocês uma vez, pra fazer o cabelo ficar branquinho, você passa um talco assim, ó. Passa talco, ele fica pelo menos grisalho, né? Ó, fica legal. Certo? Pra dar uma diferenciada um pouquinho no nosso amigo, né? Esse aqui, deixa eu tirar um pouquinho mais dele. Esse aqui é Elias e esse aqui é Eliseu, tá? Então, assim, a gente vai tratar dessa lição, vai falar mesmo sobre a caminhada, não vai falar sobre a parte que Elias foi arrebatado. Então, a gente vai falar sobre a caverna, parte da caverna, e sobre a parte de que ele viu Eliseu trabalhando e chamou ele para ser o novo o discípulo dele, para ele seguir a Elias, aprender com ele, para ele poder ser o novo profeta de Israel quando Elias fosse arrebatado, né, quando ele morresse. Então, para a caverna, esse aqui eu trouxe, é uma bandeja com areia, que é onde o Eliseu vai estar trabalhando junto com os bois. Se você optar por usar bonecos assim como Barbie, e você for usar os bois, não dá para ser aqueles bois pequenininhos que a gente compra em miniatura. Tem que ser proporcional. Então tem alguns que são maiores mesmo, nas casas de utilidades, né? Então vocês podem usar. Daí você fala com as crianças que Eliseu, ele estava trabalhando, arando a terra. O que é arar? É preparando a terra para que fosse plantado nela. Então, ele estava trabalhando ali e Elias viu Eliseu trabalhar. Então, nessa parte que ele vai trabalhar, o Eliseu. E para fazer a caverna, eu peguei uma caixa de papelão
com papel pardo. E eu fiz assim, amassei bastante papel pardo e encapei mais ou menos ela. Eu vou ser sincera com vocês, eu não gostei muito do resultado final. Porque eu não queria uma caverna que fosse quadradona, como é a caixa, né? Então eu deixei ele um pouquinho sem encapar, só coloquei a capa aqui na frente para ver se melhorava um pouco a estética da caverna. Mas tem que ser uma caverna grande, se você fizer com bonecos assim, grandes, você tem que fazer uma coisa proporcional. Então tem que ser uma caverna grande, para que Elias entre dentro dela. Então Elias vai entrar dentro da caverna e se esconder lá dentro da caverna até Deus falar com ele. Mas você pode também fazer diferente essa caverna. Eu não fiz porque eu não tive tempo. Mas você pode fazer numa placa de isopor, em cima de uma placa de isopor, com argila. Ó, dá pra fazer com argila. Em volta, assim, você faz na cartolina, no papel cartão ou na... Papel cartão não, que vai ser bem mole, né? Mas na caixa de papelão, você faz um molde de caixa de papelão de uma caverna, corta ela, faz um molde assim, né, oval, assim, de caverna. E em volta, vocês trabalham com argila. A argila vai secar e vai ficar bem dura como pedra mesmo, né? E daí vocês pintam de cinza, de tinta guache cinza, que fica. E vocês podem usar esse material aqui, ó, para tá fazendo ao redor dela uma grama, né? Isso aqui a gente encontra em casas de produtos de utilidade mesmo, né? E é bem baratinho, eu paguei R$ 2,99 e na argila eu paguei uns 70. Então, você arruma a tua caverna um pouco mais real, né? Que fica mais legal. Eu acho que fica bem mais legal para os alunos. Eu trouxe para vocês como ideia para vocês aplicarem na aula de vocês. Eu só não consegui trazer para o vídeo. Eu realmente acho que assim é mais prático de você fazer. Se você não tem como fazer, né, de outra forma, assim fica mais prático também, dá um visual. Só que uma caverna mais cavernosa, né, eu acho que dá mais resultado, fica mais legal. Então tá, sobre a história, né, você vai aplicar, você vai ler, leia na Bíblia. Na nossa referência da revista, a referência é bem curtinha e é bem só sobre a parte de que eles se encontram, tá? Então leia na Bíblia toda a história anterior, todo o capítulo anterior, você vai encontrar toda a história da caverna e tudo mais, né? Por que ele foi para a caverna? Porque ele ficou com medo. Ele obedecia a Deus. Trate com as crianças de que Elias, ele foi chamado por Deus para ser profeta e ele obedecia ao Senhor, ele andava com o Senhor, andava como Deus queria que ele andasse, andava como diz na palavra de Deus, obedecendo os mandamentos. E ele teve uma briga muito feia com o rei Acafe e com a rainha Jezebel. Por quê? Porque os reis estavam fazendo coisas erradas diante de Deus. Então Elias foi lá e fez o que Deus mandou, né? Deu o recado para os reis. Só que ele ficou com medo porque a rainha disse que ia matar ele. Então o que ele fez? Ele se escondeu dentro de uma caverna. Muitas vezes a gente tem medo das coisas e a gente se esconde dentro de cavernas, né? A gente se esconde das pessoas, se esconde das coisas que estão nos dando medo. Mas Deus falou com ele. Quando Deus fala com ele, você pode, professor, utilizar aqueles recursos de engrossar a voz, né? Um rolo de papel de cartolina que você coloca na boca, você já vai engrossar a tua voz. Eu tenho um pote de chocolate lá na minha sala, já que eu já uso para engrossar a voz, as crianças até já sabem. É um potezinho, assim, você coloca do lado e já fica com a voz projetada. Como se fosse, né, para dar um ênfase que é a voz de Deus. Deus fala com ele, Deus consola ele e diz que ele já está preparando alguém para assumir o seu lugar. Então, ele sai da caverna e vai procurar. E daí é onde ele encontra o Eliseu, que ele está trabalhando na terra. E daí, professor, você não esquece, quando você for caracterizar seu boneco,
de fazer a capa dele, porque a capa é muito importante. O manto que se diz na palavra, né? O manto de Elias. Quando ele viu Eliseu, ele não falou com ele, ele simplesmente colocou a capa em cima dele. Tirou a capa e colocou a capa em cima dele, e Eliseu soube que era para ele seguir Elias. Então, Eliseu foi. Ele seguiu Elias e pediu para Elias para ser como ele. E quando Elias foi para o céu, Eliseu ficou com a capa de Elias e foi o símbolo que ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, né? Nessa parte nós não vamos comentar com as crianças, tá? Porque a lição vai até o momento onde Eliseu quis seguir Elias, né? Aceitou o desafio de seguir a Elias e de seguir a Deus. Então os dois foram trabalhar juntos. Eliseu, ele foi aprender com Elias como ser um grande profeta e foi andar como Deus anda e foi seguir o exemplo de Elias. Então, nunca se esqueça, professor, de fazer bem esse enfoque, de focar assim, né, que nós também podemos seguir exemplos aqui na nossa igreja, na nossa casa, né, nossos pais, quem pode, né, quem tem pais dentro da casa do Senhor, né, quem tem pais, porque nós temos muitas crianças que não têm, né, que vêm sozinhas. Então, nós podemos seguir. E quem não tem os pais da igreja, pode ter um pai, né, na igreja, que ele se sinta bem conversando com ele. Alguém que a criança, né, tenha confiança. Você, professora ou professor, o pastor, né, alguém que ele possa seguir o exemplo, né, olhar e seguir aquela pessoa, porque sabe que essa pessoa vai estar seguindo a Deus também. Paulo disse, sedes meus imitadores, né? Não disse ser imitadores de Deus, porque ele já imitava Deus. Então ele tinha certeza que se as pessoas seguissem ele, imitassem ele, eles iam estar imitando a Deus. E isso é muito sério e muito importante. Então que você seja um Paulo dessa sua geração. Que nós podemos ser os Paulos dessa geração e sermos exemplos para as nossas crianças. Então, para a fixação da lição, você pode seguir o que está escrito na nossa lição. Você pode levar papel pardo para as salas e pedir para as crianças contornarem o seu pé e elas recortarem. E depois você, professor, escreve no pé delas, que elas recortaram, as palavras-chave da lição. Escrevi assim, Elias, Eliseu, manto, caverna. Então, cada uma vai pegar o seu pé, o desenho do seu pé, com uma palavra. Eles vão ter que ler a palavra e falar alguma coisa que eles lembram da lição que tem essa palavra. Então, eles vão falar alguma coisa sobre Elias, quem pegou a palavra Elias. Eliseu, né, manto, caverna. Então, eles vão comentar de acordo com aquela palavrinha que tem no seu pé. E esse pé eles podem levar para casa também, né, e contar para os pais essa parte da história que eles têm ali. Eu achei muito legal essa dinâmica, porque a gente consegue ver o que a criança aprendeu quando ela fala. Você pode ajudar um pouco e assim você vai estar avaliando também se elas estão aprendendo, se elas estão fazendo conforme aquilo que a gente espera que elas façam, né? Aquilo que a gente espera que elas aprendam. Espero que você tenha gostado, professor. Eu queria mandar um beijo especial, um abraço especial para as meninas ali do grupo do Face, as meninas do grupo do WhatsApp, que tem alguns grupos do WhatsApp ainda ativos, né? Que vocês possam estar sendo abençoadas, que vocês possam estar tendo muitas ideias a partir das ideias que a gente traz e que vocês possam ter uma semana cheia de ricas bênçãos para Deus. Um beijo para as meninas que pediram para mim, a Daniele, né, a amiga dela também lá de São Paulo, se eu não me engano, elas são Cristiane ou Cristiele, eu não me lembro muito bem, mas um beijo para elas, que Deus abençoe, que vocês possam sentir a presença do Senhor em todos os momentos em que vocês estiverem trabalhando e que vocês estiverem preparando suas aulas, que vocês possam estar realmente sendo abençoados por Deus. Eu sei que eu falo bastante,
Mas eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço, um grande beijo e pedir para que vocês estejam sempre ligados ali no Face, no WhatsApp, né? Para a gente estar se comunicando e fazendo essa ponte entre nós. E também para que vocês estejam falando para a gente se está dando certo, né? Se vocês estão aplicando as coisas na sala de vocês, isso está dando se está dando certo as nossas ideias, né? Se as nossas ideias estão sendo aplicadas, se vocês estão vendo que não está ajudando muito, que não está dando muito certo, dá um toque pra gente também, porque a gente vai pesquisando outras coisas. Não esqueça de olhar para o PDF, que o PDF tem alguns materiais lá para vocês estudarem. Como eu disse, muito melhor a gente saber também estudar a Bíblia, que é uma grande graça que nós recebemos do Senhor, né? Graças a Deus nós temos a nossa Bíblia para nós estudarmos, e do que a gente até mesmo ensinar, porque quando a gente estuda a gente aprende muito mais, tá bom? Então para vocês aprenderem, para vocês terem conhecimento, eu deixo algumas coisas lá nos PDFs para vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e sintam-se grandemente abençoadas e amadas pelo nosso Senhor.